A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Bom, dando seguimento aqui ao nosso estudo a respeito da santificação, eu quero já iniciar esse vídeo dizendo para você que se você tem um interesse realmente, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você tem o interesse de se santificar para o Senhor Deus, e santificação já expliquei em vídeos anteriores que significa separação do mundo para uso do Senhor. Ou seja, santificação está longe de ser pureza, porque nós não temos pureza para apresentar ao Senhor. Nós estamos no caminho da purificação, estamos no caminho do aperfeiçoamento, mas não temos nem pureza e muito menos perfeição para apresentarmos ao Senhor. Mas isso não é justificativa para que você ou eu, ou todos nós cristãos, venhamos relaxar no nosso caminho de consagração ao Senhor. Precisamos nos santificar, até porque a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação não tem como nós termos contato com a espiritualidade da luz, não tem como nós nos aproximarmos do Senhor Deus, porque Deus é santo e Ele exige que seus seguidores sejam santos também. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui é que se você realmente foi tocado pelo Espírito Santo, foi chamado para o corpo de Cristo, agora você tem o dever de se santificar. Porém, a santificação, uma vez que você tem o interesse em se santificar, ela tem que começar com a tua comunhão, a partir da tua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós nos santificarmos longe de Jesus. Não tem como você ou eu nos santificarmos separados de Jesus. O próprio Cristo falou em João 15 que sem mim nada podereis fazer. Não adianta nós sermos membros de uma religião qualquer, não adianta nós sermos evangélicos, nos autodenominarmos cristãos, se nós estamos apartados de Cristo. Uma coisa é você ir à igreja, outra coisa é você ir ao Deus da igreja, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que religião não funciona na nossa vida. Embora o cristianismo seja uma religião, mas quando nós combatemos aqui religião, que na verdade o termo correto seria religiosidade, é aquele ato mecânico de frequentar uma igreja e achar que já está apto ao reino dos céus. Não, a igreja é apenas o meio, não é o fim, ou seja, o objetivo último que Deus espera que nós venhamos a alcançar. A igreja é o meio para que nós venhamos conhecer tanto as escrituras sagradas quanto o próprio Deus. Mas precisamos ter intimidade com Deus. E eu estarei explicando nesse vídeo por que santificação sem comunhão com Cristo não resolve nada a nossa vida. Não vai resolver e nunca resolverá nada, porque não passará de mera religiosidade, de culto mecânico, frio, superficial diante de Deus. A palavra de Deus fala aqui, eu quero ler com vocês em Isaías capítulo 1, versículo 18. Fala assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Arguir significa apresentar as razões, até porque em outras traduções fala: vinde e apresentai as vossas razões. Diz o Senhor: ainda que os vossos, preste bastante atenção aqui, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que é escarlata? O que é carmesim? É um tipo de coloração, é um tipo de cor. Escarlata é aquele vermelho tão vivo que ele tende para a cor alaranjada. Você olha, você não sabe se é vermelho ou laranja. E carmesim é aquele vermelho mais escuro, seria o vermelhão, aquele vermelho mais cor de sangue, aquele vermelho quase que um roxo, misturado com um roxo, vamos dizer assim. Então o que Deus está querendo dizer aqui? Porque Deus sempre usa linguagem figurada. Ainda que o teu pecado seja vermelho como a escarlata ou como o carmesim, quando na verdade Deus deseja que nossas vestes espirituais sejam brancas e não vermelhas, simbolizando o pecado, a pecaminosidade, a corrupção da alma. Deus está querendo dizer que ainda que nosso pecado seja grave, ainda que seja pesado, ainda que aquilo que nós cometemos, que você cometeu, a sociedade olha e fala: não tem mais jeito para este, e até mesmo você venha pensar isso, se você realmente atender ao convite de Deus, é o que Deus está dizendo aqui, ir até Ele, buscá-lo, se apresentar a Ele, buscar uma intimidade com Ele, Ele vai te purificar. Então veja que a nossa santificação começa com a nossa comunhão com o Espírito de Deus, não apartado do Espírito de Deus. Porque o que acontece quando nós tentamos nos santificar apartados,
fora da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, sem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, sem uma intimidade com o próprio Cristo, o que acontece? Acontece que nós tomamos a própria Bíblia Sagrada ou qualquer preceito religioso e procuramos praticar aquilo enquanto que nosso coração permanece intocado, enquanto que nosso coração permanece frio. Agimos mais na mecanicidade, mais na superficialidade. Por mais que tenhamos boa vontade, nosso coração não terá participação naquilo, porque nós não teremos prazer naquilo que estamos praticando. Estaremos praticando apenas a nível de obrigação. Essa é a palavra, obrigação. E Deus não quer um relacionamento com Ele baseado em obrigação alguma, mas baseado no amor a Ele, porque quando nós amamos, nós nos aproximamos dEle. A tendência natural, você pode observar no mundo terreno, é que nós nos afastamos de quem odiamos e nós nos aproximamos de quem amamos. Não é essa a ordem natural das coisas? Porque nós não temos afinidade com quem nós odiamos ou com quem nós não gostamos. A verdade é essa. Então Deus, Ele pede que nós venhamos nos interligar com Ele, pede que nós venhamos ter comunhão com Ele pelos vínculos do amor a Ele, pelos vínculos do amor a Deus. Daí, portanto, o motivo do primeiro mandamento da lei de Deus: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Qualquer tipo de relacionamento com Deus, que não seja pelas vias do amor a Deus, é mera religiosidade e, portanto, hipocrisia. Então, se você quer de fato ser santificado, se santificar, tem que começar a partir da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não fora da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Daí o motivo do convite dele: vinde, Ele te chama porque só Ele poderá te santificar. Agora vamos dar uma pausa aqui para uma observação sobre isso, que eu acabei de dizer que somente Deus pode nos santificar. É verdade isso? É verdade. Mas nós não temos participação nessa santificação, pastor Éder? Temos sim participação. Temos sim o nosso dever quanto à santificação. Mas espera aí, então, você pode estar perguntando: é Deus que me santifica ou eu que me santifico? Pode-se dizer de maneira prática que são as duas coisas. Que você não consegue se santificar sozinho, então você precisa de Deus, e porque Deus vai te santificar, e ao mesmo tempo, já estarei explicando isso, não é somente Deus que vai te santificar sem a tua cooperação, sem o teu interesse, sem a tua boa vontade. Agora, para que você possa compreender isso, eu vou para um outro versículo que está lá em Jeremias 13, 23, para mostrar para você o porquê nós temos que começar a nossa santificação a partir da comunhão com Deus. Por quê? Vou ler primeiro o versículo aqui que fala assim, Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, ensinados a fazer o mal. Deus aqui está sendo até mesmo um tanto irônico. Ele está falando assim que assim como o etíope, ou seja, o africano, não tem o poder de mudar a cor da sua pele, também o leopardo não tem o poder, ele é impotente para operar uma transformação no seu corpo físico, de modo que ele mude a cor do seu corpo, as manchas do seu corpo. Então o leopardo não tem poder algum, como o etíope também não tem poder algum de mudar ao seu bel prazer a cor da sua própria pele. E o leopardo não pode mudar também a cor das suas manchas. Ele não pode mudar a cor das suas manchas. Ele não tem esse poder. Deus aqui se referindo a nós, se referindo ao homem pecador, dizendo: você não pode, é isso que Deus está querendo dizer, você não pode, ainda que queira, operar uma mudança em seu próprio coração, operar uma transformação, operar uma glorificação. Isso é uma obra divina, embora haja a sua cooperação, é uma obra divina. Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você é que você não tem, você é impotente, tanto quanto o leopardo, eu sou impotente tanto quanto o leopardo, em mudar a mim mesmo e você mudar a si mesmo. E ao mesmo tempo, nós podemos buscar essa mudança, estarei explicando isso também. Então a primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui, eu sou repetitivo para que isso fique bem gravado na sua mente. Você quer se santificar, é a partir de Deus, não depois ou longe de Deus. Não, é a partir de Deus, a partir da comunhão, aceitando o convite dele para ir até ele.
numa comunhão vital com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você não pode purificar-se a si mesmo. Você não tem esse poder. E por que não tem esse poder? Pastor Éder, eu quis largar daquele vício do cigarro e larguei. E eu não tenho nem religião alguma. Eu não vou nem mesmo a uma igreja, mas larguei. Então eu me purifiquei, sim. Mas no que diz respeito ao pecado, não é somente o fumo que é o pecado, porque você estaria contaminando, né, com fumo, com o cigarro, o seu próprio corpo, que foi feito para Deus, criado para Deus. Você se purificou do cigarro, mas conseguiu se purificar do orgulho, do egoísmo, conseguiu se purificar da sensualidade, conseguiu se purificar dos pensamentos lascivos, conseguiu se purificar da sua boca suja, conseguiu se purificar de tantos outros pecados, pecados da vaidade, da cobiça e tantas outras coisas, a avareza e por aí vai. Pois é, Deus ele exige que nós sejamos aperfeiçoados, ou seja, purificados, ou seja, santificados em todas as áreas da nossa vida. O que eu estou querendo dizer para você? Que você pode sim alcançar certa pureza no teu esforço, mas não na plenitude do teu ser, você não conseguirá ser purificado. E Deus exige santificação, exige purificação da nossa parte gradualmente e com eficácia, de forma que nós venhamos melhorar, de modo que nós venhamos ser transformados. Já mostrei aqui através de Jeremias que nós, assim como o leopardo e o etíope, nós não temos poder, somos impotentes para operar uma transformação em nós mesmos. E por que somos impotentes? Porque nós começamos bem e terminamos mal. Em outras palavras, nós não temos toda aquela boa vontade de realmente trabalharmos dentro do nosso coração. Começamos até mesmo no caminho, por conta própria podemos até começar no caminho da santificação, mas não conseguiremos chegar até o fim, por falta de boa vontade, porque o nosso coração é inclinado ao pecado, nosso coração é inclinado à preguiça, é inclinado à procrastinação, é inclinado a deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Começamos bem animados e nem terminamos, né? No meio do caminho já começamos a desanimar grandemente, até abandonarmos por completo o caminho da santificação. Porque esse bom ânimo no coração, daí o motivo de nós termos que buscar a presença de Deus, esse bom ânimo para continuarmos no processo da santificação é dado por Deus. É nesse sentido que Deus, e somente Deus, pode nos purificar, porque Ele enche o seu coração, quando você tem comunhão com Cristo, Ele enche o seu coração de energia espiritual, Ele enche o seu coração daquele vigor espiritual, de modo que você tenha bom ânimo de continuar no caminho de Cristo. Caso contrário, você não manterá aquela energia para continuar no caminho da santificação, muito menos no caminho de Cristo. O apóstolo Paulo falou aqui em Romanos, no capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O apóstolo Paulo tinha consciência da sua corrupção moral, que precisava passar pela santificação do sangue de Cristo. E ele continua, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não é que o apóstolo Paulo, ele praticava o mal. Ele está querendo dizer que a nossa natureza em si, ainda que a gente queira praticar o bem, nós não conseguiremos sem a força, sem a unção do Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo. Ele fala, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, que o apóstolo Paulo retratou muito bem. Em nós, não há força suficiente para cumprirmos até o final o nosso querer no caminho do bem. Acabamos, mesmo querendo seguir pelo caminho do bem, pelo caminho da santificação, acabamos saindo desse caminho por falta de interesse. É Deus, eu repito, é Deus que estimula a nossa vontade. Isso só acontece quando nós estamos em comunhão com Deus. Por isso que fora da comunhão com Deus você não vai longe, ainda que por si só decida-se caminhar buscando a santificação. Você não vai longe, meu irmão. Você não vai longe, minha irmã. Então atenda ao convite de Deus. Atenda o convite dele. Ele fala, vinde, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, brancos como a pura lã. Ou seja, em Deus, na comunhão com Deus,
nós seremos energizados com a presença do próprio Deus, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Cristo, então teremos condições de continuar buscando a santificação, teremos aquele bom ânimo de amar as coisas santas, teremos força de vencer o pecado, teremos alegria em andarmos na presença de Deus, que é o que nos santifica. Amém? Que o Espírito Santo te ilumine cada vez mais no caminho da santificação e através destas palavras. Fiquem com Deus.